Dezembro, início de dezembro, estou indo para Belém também. Vou lá pelo dia 4. Você A vai? última aula eu vou... as últimas aulas eu vou ministrar de lá. Ah, isso é bom, hein? Eu tô gostando desse negócio. Uma passada que eu tava lá em Brasília também foi tão bom. Nossa. Falta um pouco de espaço para mim, mas mesmo assim é bom. Ô, gente, as cigarras estão fazendo barulho aí? Não. Porque aqui em casa, hoje eu estava atendendo, a minha cliente falou assim: Nossa, mas tem uma interferência nesse fone seu. É as cigarras. Meu? É. No meu? No Boa tarde, meu, no É pessoal. meu, mesmo? eu, eu atendendo hoje aqui em Ah, casa, tá. tava um barulho que era cigarras. E aí minha cliente perguntou se era interferência. Ah, Ricardo, quando tu for lá pro Pará, traz também cachaça de jambu para ganhar um dinheiro aqui. Aí eu compro. Eu amo. Boa Aí, tarde, ó, gente. Eu Cara, amo, eu sou faz fãzona. dá para propaganda aí. vender, Boa tarde. dá para vender Olá. mesmo. Ei, boa Eu tarde, Ui. eu Oi, Luísa, boa tarde. frequento o Bom. Eu vou no Bonfim só a poder de cachaça de jambu, meu filho. Nossa. Não existe Onde isso é que tu compra, Jô? mesmo, meus amigos que tem. E tem uma que vem do É Pará, mesmo? alguém me deu, não sei qual que é o nome. Jamburana? Ah, não sei o nome. É uma aí. É, a Jamburana tem. É. É, vem Tem a uma do aí. meu garoto, que é a primeira, Eu acho e que é a essa. Jamburana. É a meu garoto. É essa que mandaram Meu para mim. garoto foi a, É. foi a primeira, Eu acho é que o a povo compra na oficial. internet, Ricardo. É, hein? A Pô, deve internet ser caro vende pra tudo. caramba. Ei, Milena, tudo bom? Milena, eu já vou te responder o que tu me mandou, viu? Eu É vou, eu porque vou agora em copiar um cima da negócio aula fica que você mandou, difícil. Ricardo. Já te Tá me respondo. escutando? Pessoal, só testando meu áudio, tá funcionando? Tá, Ei, Júlia, boa Boa tarde. tarde. Tá Dá para ok. escutar também aqui? dá. Dá, Porque eu Milena, tirei tá o ok, fone e aqui antes não também. estava. Vivi, querida! Oi, Jô. Saudade de você. Também. Que bom a gente se Abraço da sua mãe. encontrar. Muito É, pequeno, né? demais. Delícia te ver. Um beijo na Igualmente. sua mãe. Ô, Cláudio, não é uma má ideia isso aí, cara. Chegar, comprar lá e vender aqui pelo triplo do preço. Ia ficar rico. Ia virar fornecedor. Olha aí. Quem poderia estar fazendo isso, sabe quem é? A Suelen, cara. Ô, Cláudio, você vai trazer o que para nós? Olha! Ah! Ano passado eu trouxe peixe, eu trouxe açaí, Pois é. trouxe cachaça de jambu, licor Dá de seu açaí. jeito. Dá seu jeito. Nossa, tem bastante gente. Eu fazia matutagem quando eu morava no Chile aqui. Toda vez que eu ia, eu trazia Ah, mala. E às vezes eu vendia a mala. dizem que... Barato, cara. Aí eu vendia a mala. Eu falava, gente, eu trouxe uma mala ah, a mais. Alguém quer mala? Tudo. Pau, dizem aquele que... pau santo, né? Palo santo. Tudo. Eletrônico. Aonde que era? Lá em No Santiago, Paraguai? quando eu ia para Santiago. Não, quase Paraguai. Ah, tá. Dizem que o nortista ele é reconhecido nos aeroportos por conta do isopor, da caixa de isopor. Olha lá, o Arjuna já se reconheceu, ó. Não é, Arjuna? Mas agora está mais caro, né? Para transportar, está mais difícil. É um peso a mais. Nossa, eu tô com a cabeça assim a mil. Tô cansado pra caralho.
Gente, boa tarde. Vamos começar logo essa aula, que aí o povo vai chegando, vai entrando, a gente vai repassando para eles o que já foi conversado em outro momento. Vocês são muito engraçados, né? Foi 15 dias, cara, 14 dias, sei lá, 13, 14 dias para fazer o negócio, né? O exercício em grupo. Aí, nos 30 minutos do último tempo, Claro, você esperava o quê? nossa, cara, choveu o vídeo, assim, veio de um de lado de outro. Nossa, como bons brasileiros que somos, né? Eu, se fosse a Lua, tinha esperado, assim, tipo, hoje de manhã, para mandar. 2 minutos antes do... Ricardo, ainda tem uma outra questão, trabalho de grupo. Eu vou Porque se falar Ricardo, sobre fosse você tem isso. que ter sozinho é ser calma. uma coisa, mas trabalho de grupo, complicado. Cruel. E a gente não tem, sabe? Eu estava pensando, a gente não tem aquele primeiro momento presencial, né? Que é do presencial que a gente marca as interações online. A gente não tem, né? A gente vai direto para a interação online. Totalmente impessoal, né? Cruel, viu? Pelo menos a gente se reúne. Eu, por exemplo, quando eu fiz Crise, da outra vez, Crise e Denise, a gente se reunia no Zoom. Dessa vez a gente se reuniu só no, no Zap mesmo. Né? Vocês sabem que a minha ideia, assim, sei lá, eu estava conversando com o Ciro, né? A gente vai conversar numa dessas lives, aí o Ciro Almeida. Quando a gente sabe alguma coisa assim dos bastidores do circuito local ou nacional, os bastidores eu digo assim, aquilo que não aparece nas obras, né? Aquilo que não aparece, que nunca vai aparecer nos textos, que a gente nunca sabe, que são as estruturas internas, né? Dos sistemas, das estruturas, dos grupos, né? Das instituições. Isso constitui uma história em paralelo à história oficial. Só que essa história a gente nunca vai ter acesso. Aí eu pensei assim, porra, se algum dia a gente puder ter acesso às histórias dos bastidores do circuito artístico, seja o local, seja o nacional, seja o mundial, cara, a gente vai compreender muita coisa, assim. Você já produziu show? Trabalhou com produção, assim? De exposições de eventos em artes visuais, sim. É um desespero, a briga entre os artistas. Eu tentei organizar um grupo uma vez de artistas, assim, eu desisti na primeira semana. É muito difícil, de cantor, sabe? Suja. A menina falava assim, não, esse arranjo é meu, não, esse arranjo não é meu, não, a autoria, qualquer coisa nessa linha. Suga, desgasta a nossa energia. Agora é o seguinte, ali tu percebe o humano demasiado humano no sentido de que as capas caem, né? Você vai, mãe. Eu acho, Janete, teu áudio tá ligado aí, cara. Então, eu fico pensando assim, em relação a vocês, como é que seria se a gente pudesse ter uma câmera registrando os bastidores de cada um desses grupos que vocês formaram aí? Entendeu? Daria... seria o próprio vídeo arte, né? Depois embalhararia esses códigos, as sequências, as etapas, né? Ou a ausência de etapas, né? Teve grupo que ainda vai entregar e tal, não conseguiram reunir. Mas eu compreendo, assim, trabalho em grupo é muito complicado, ainda mais agora, né? Assim, a gente só tem online para fazer, cara. É um inferno, né? Porra. Então, para quem está chegando agora, boa tarde. Nós estamos retornando aí de um 14 dias, né? Se bem que eu dei aula na semana passada,
Mas a gente teve um tempo aí, né, para descansar um pouco, fazer algumas coisas. Eu tenho aqui poucos avisos dessa vez. O site ele está em construção, né? Já coloquei alguns vídeos de vocês lá. Assim que eu der uma cara para ele, eu passo o link para vocês. E com esses vídeos que vocês estão me entregando, eu já vou estruturando melhor ele também. Gente, as lives, não deixem de assistir essas lives. Escolham, sei lá, umas 2, são 5. Semana passada eu conversei com a Veronique, eu mesmo me surpreendi assim com o papo, assim, e em alguns momentos ela me desmontou, porque é uma outra lógica, ela assimilou assim uma outra forma de estar no mundo, que é muito por conta do convívio dela com os indígenas. Ela passou quase 10 anos convivendo com indígenas. Claro, ela não foi morar lá na aldeia, ela ia e voltava. E os mundurucus, entre outras etnias. E aí ela tinha uma outra lógica, assim, uma outra noção. Enquanto eu estava apontando assim nos trabalhos, isso aqui foi feito com lápis de cor, isso aqui foi feito com tinta, ela dizia, não, mas não interessa o que foi que eles fizeram, esse mapa. Interessa que as palavras deles estão gravadas aí, que essas imagens são desenhos de fala, desenhos de histórias, ela usou um termo assim, sabe? Então, eu achei muito interessante assim, o trabalho. Muito de vivência, sabe? Mais de vivência com a comunidade do que preocupação com a estética, sabe? Às vezes, a estética, a gente se preocupa tanto com a imagem final do nosso trabalho que a gente para de prestar atenção no processo. E, no entanto, o processo de qualquer obra de arte, ele é o que vai dar a vocês ferramentas para poder estar efetivando qualquer tipo de trabalho em qualquer linguagem. A gente tem que estar consciente do processo. Então, nessas lives, a gente vai estar discutindo muito o processo de criação de cada um desses convidados. Aí tem gente da pintura, tem gente da fotografia, que mexe com vídeo também. Tem gente de uma fotografia mais artesanal. Tem artistas plásticos que trabalham só com pintura e instalação. Só que o que interessa aí é o processo criativo. Vocês devem ter visto isso, né? No momento em que vocês foram fazer esses vídeos aí, vocês devem ter visto o quanto é complicado, ainda mais quando a gente depende do outro, para montar um esqueleto, né? Para dar uma unidade para o trabalho. E que não necessariamente precisaria ter unidade esse trabalho. Vocês lembram, né? Que eu falei na aula passada que ele poderia ser não linear, né? Não precisaria ter uma linearidade, né? E poderia ser igual Frankenstein e tal. Teria que ter um tema, né? Então, vocês viram assim, o quanto é difícil o processo criativo. Eu fui fazer um videozinho, até postei lá no grupo do WhatsApp. Só porque eu estava com uma ideia, assim, eu fui fazer, cara, no momento em que o corpo ele é colocado a serviço da criação, os empecilhos eles começam a surgir, a matéria impõe dificuldades, né? Eu coloquei umas miniaturazinhas em cima de um disco, botei o disco para rodar, aí as miniaturas caíam, porque estava muito rápido, e a câmera não conseguia focar os objetos, aí não dava para saber o que era. Aí eu tentei desacelerar na edição, só que ainda assim ficou rápido. Então vai acontecendo um monte de... A matéria impõe dificuldades. E o nosso modo de criar, as nossas estratégias criativas é que vão contornar esses problemas. E eu estou falando em arte aqui, né? Tipo, estou falando em videoarte. Mas isso em qualquer momento da nossa vida, em qualquer situação, cara. As vivências, as situações, elas sempre vão impor desafios, dificuldades, né?
Para quem leu aquele texto lá que eu postei no WhatsApp, sobre etapas, estágios, né? Que a gente vai avançando e as etapas, as fases vão se tornando mais difíceis. Isso acontece muito em jogos de videogame. E eu encontrei isso também na prática do skate. Um skatista, ele nunca desiste, ele é insistente, a natureza dele é insistir e é resistir frente aos embates com a matéria mesmo, com o concreto. Porque alguns quebram braço, quebram pernas, skateboard online. Aí já não, o cara já não se fere, né? Isso é uma boa pedida, isso aí. Mas também a gente não sua, né? A gente não sente adrenalina atravessando o corpo. Essa é a onda do skate e do surf. De qualquer esporte radical, né? Se a Ângela estiver por aí, a Ângela faz... não vou saber o termo técnico, mas ela escala montanhas. Deixa eu dizer aqui, tem um skateboard. Não. Tá. Tu tem um skateboard aí. Escalada em rocha. Tu sente adrenalina, Ângela? Sim. Tem gente que vicia nessa sensação. Eu não sei se vocês já sentiram assim, o corpo todo quente e ele pulsando como se ele fosse um coração. Ele todo pulsando. Quente, assim, e todo suado. Todo. Tu sente o corpo todinho como se ele fosse uma coisa só. Pum, 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 pum. Isso eu sinto quando eu ando de skate, ou quando eu pegava onda. E assim, tu te bates, o skate te dá uma cacetada na canela, assim. Tu não sente porque teu corpo está adrenalizado. Tu só vai sentir depois que o sangue esfria. Enfim, quebra o dedo, normal, assim. Tu ainda mostra para a câmera, porque tu tá adrenalizado, tu não tá sentindo o negócio. Eu já quebrei clavícula, já me machuquei. Acho que já entrou aqui no meu queixo. Mas assim, o que eu estou dizendo com isso? Que o cara, quem participa desse tipo de esporte, é um resistente. O corpo tem que resistir, porque as etapas, os desafios, eles vão cada vez mais aumentando. O nível técnico, ele sobe. Então, as manobras, elas pedem um conhecimento técnico, uma inteligência corpórea. Em processos de criação artística, a gente pode fazer um paralelo aqui, não é diferente. Se a gente pensar que cada vez que a gente vai aprofundando uma linguagem, a gente vai avançando, a gente vai subindo para outras etapas, para outros patamares, a ponto, às vezes, da coisa ela sumir, dela se tornar tão mínima, tão sutil, né, que se torna um pensamento leve, como um trabalho do Cido Meirelles, né? Que é extremamente conceitual, extremamente potente, pesado. Só que aí tu vai ver, tem 3 objetos só que se interrelacionam. Tem 3 elementos na obra que compõem a obra. Ele sintetiza, assim, são décadas, né, de experiência, de reflexões, de embate com a matéria, né? Então, assim, posso estar até viajando aqui, falando essas coisas para vocês, mas eu tô falando assim não a partir do que eu li, né? Se a gente for parar para pensar em processos criativos em torno daquelas pessoas que a gente lê, cada um tem uma linha de pesquisa, né? Ei, Lili, beleza? Beleza. Estou falando assim de umas reflexões a partir de coisas que eu faço, assim, que eu tento fazer, que eu tento quebrar um pouco, romper com o processo criativo anterior para tentar chegar num outro, forçar a barra para poder produzir de uma outra forma. Porque essa maneira, essa nossa postura frente à matéria, a linguagem que a gente escolheu para trabalhar, nós vamos levar ela conosco para a vida. Mais uma vez, skate.
um skatista ele nunca desiste de fazer as coisas, porque ele tenta fazer a manobra até acertar. Então, ele tenta 100 vezes, até ele ganhar a perfeição naquela manobra, a ponto dele poder descer uma escada, flipando o skate em 360 graus. Mas para isso é muito treino. Vai treinando, treinando, vai caindo, vai quebrando, vai se machucando, mas vai insistindo. Então, essa postura de não desistir, de enfrentar e de resistir, a técnica também ela oferta para a gente. A repetição, né, a memória corporal, acho que ela funciona aí nesse momento, né? De tanta gente repetir, o corpo grava, a gente nem pensa, né? Hoje, assim, eu tenho tanto equilíbrio que eu escorrego, caio, a minha mão, antes de eu pensar, ela já vai para o chão. Eu não me esborracho quando eu escorrego, nunca me esborracho. A minha mão sempre vai, ou eu sei cair, por conta do skate, por conta do surf. O corpo, né, ele desenvolve. Isso é muito doido, né? Isso é muito louco, eu acho muito doido isso. A gente nem pensa, cara, o negócio que o corpo faz. Então, evidentemente, dificilmente aqui a gente vai conseguir assimilar uma técnica de edição de vídeo, até porque a gente não está vendo isso aqui, né? Para poder fazer as edições de videoarte. Aí, olha só, capoeira também, quando cai, cai bem. É verdade. Capoeirista também é corpo, né? Tem um negócio que chama parkour, não é? Parkour? Le Você faz um parcours, sim. negócio assim, você sai de uma, sei lá, de vários níveis, né? Sobe no muro, Fica desce, pulando. pula. Eu vejo os meninos fazendo isso de vez em quando. Fica pulando os muros, fica subindo nas paredes, né? É. Tipo uma acróbata. Eu Eu acho muito, muito piro, meu doido isso. joelho rompe só de olhar. Pô, eu tava vendo, não sei como é que eu fui parar nesse. Eu tava vendo, mais uma vez a Ângela aí, borderline. São umas paredes assim, convexas, com umas pedras vermelhas, cinzas, azuis. E aí as pessoas vão subindo. Ah, eu E é também assim, é conheço tipo, isso. Eu já vi. nossa, é muito doido isso. É tipo uma pintura abstrata tridimensional, assim. Aí eles olham, estudam, colocam talco nas mãos e se viram para poder subir, né? Você Chegar em teve determinado algum ponto. acidente que te limitou e que você mudou sua relação? Vou falar porque que eu estou perguntando. Como eu tive um acidente, inclusive aqui no leite, que eu rompi os ligamentos todos de um joelho, então minha relação com o corpo mudou. Então, o jeito que eu subo nas coisas, os limites, porque agora eu já não faço tudo que eu fazia antes. Você teve algum acidente assim que mudou seu percurso, sua relação? Olha, eu caí e aí eu quebrei aqui a clavícula, né? Clavícula. E aí eu fiquei com o braço enfaixado, eu ia com o braço, né, para o colégio assim, enfaixado, só que eu não aguentei ficar sem andar, então eu continuei andando de skate com o braço enfaixado e eu caía de novo. Então não, porque a fissura de andar era maior do que a preocupação, porque eu era jovem, né? A preocupação com o meu braço. Mas aí, graças a Deus, ele cicatrizou, mas ficou esse osso aqui, ele é mais grosso que o lado daqui. Mas dava um choque. Até, sei lá, uns 10 anos atrás, quando eu levantava assim, dava um choque, assim, que eu sentia todo esse lado aqui. Mas não traumatizou, assim, eu acho. Não me levou, assim, a ficar preocupado com... Ou ter uma outra relação com o corpo, né? Seria isso. Mas eu tenho amigos, assim, que bateram a cabeça e aí saiu sangue pelo nariz dele, porque ele bateu, caiu de caras. E aí acabou com a relação dele, mais, assim, de se engajar nas manobras, de se jogar, de fazer coisas, porque era um japonês que ele fazia loucuras.
Aí ele caiu, bateu a cabeça, escorreu sangue pelo nariz e ele parou de fazer loucuras. E Ângela, não é na Holanda, não. Esse campeonato foi na China. Eram vários chineses num palco e essas estruturas, paredes estranhas, cinzas, e só onde os caras tinham que colocar a mão, que era vermelho, verde, azul. Mas isso tem aqui também, eu já vi. Ah, tem. Tem Eu acho que escola de escalada que eles usam esse sistema. Tem, sim. Tem aquele balé da Deborah Cook. Ah, é. De coisa. Eu assisti lá no Municipal do Rio de Janeiro, uma dessas e o pessoal pula, os bailarinos vinham assim de longe, pulavam lá no alto e É Deborah Cocker, né? Cocker. É bem Essa legal. Eu já desci, quem é antigo lembra do Josane, não sei se você vai lembrar, mas a mãe deve lembrar, o pessoal descia lá no alto da Afonso Pena, de Rolimã. Eu já desci ali, eu devia ter uns 26 anos, 26, 27 anos. Eu desci ali de Rolimã também. Meus meninos são meio assim, tipo foram todas essas infâncias assim, com skate. Danado. Eu ando com o pessoal de skate. Não quebrei nada. Rapel. Eu ando com o pessoal de skate lá de BH, que é o pessoal old school, né? Uma galera de 50 anos, 60. Tem um tiozinho lá. Ele tem quase 70 anos. Ele anda de patins. Aí eu conversei com ele uma vez e eu perguntei, cara, tu não tem medo de cair, assim, de te machucar e tal? Porque ele já anda assim, meio... Aí ele falou, olha, quem fica com muito medo é a minha mulher, quando eu venho para cá, né? Ele é muito tiozinho, ele é muito idoso. Assim, tu vê que o cara ele deve ter se estragado assim, na vida, porque ele é aqui em Ribeirão, uma ladeira chamada Ladeira da Bola Preta. Aqui em Ouro Preto também tem uma ladeira que o pessoal fica descendo. Então, eu ando com essa turma lá, um pessoal mais velho, que eles tomam cuidado consigo mesmos, porque eles já sabem, tem consciência da própria idade, né? Mas, assim, o que eu estava falando é que existe uma questão técnica aí, que o cara, com o passar dos anos, ele vai assimilando, né? Esses caras, eles sabem cair. Eles sabem, né? Eles têm uma preocupação, né? Mas eles sabem cair. Determinadas técnicas, elas pedem muito tempo para a gente assimilar. Como eu estava falando para vocês, edição em vídeo. Aqui, dificilmente a gente vai conseguir, né? Daqui para o final do curso, aprender a editar vídeo, até porque ninguém está ensinando, né? Vocês estão aí no do it yourself, não faça você mesmo, né? Mas qual é a grande sacada? É o trabalho em grupo, cara. É interdisciplinaridade. Eu aprendendo com o outro, um fazendo uma parte, enquanto o outro faz outra. Visão de conjunto. E assim, visão de conjunto que não nega os atropelos, que não nega os conflitos, que não nega os atritos, as tensões que são provenientes das relações. Sempre vai existir. Nunca um trabalho grupal ele vai ser harmonioso, né? Essa ideia esperançosa da unidade, né? Isso aí já morreu. Pelo menos para os autores que eu estudo, né? As práticas que eu tento viabilizar, nelas cabe o conflito, as tensões. Acho que pode esperar em grupo a gente esteja como é que é? Esperar em grupo. Eu fico falando demais, aí eu não quis falar. Não, Mas fala aí. falando que é igual fazer compra sozinho e fazer compra com alguém. Não é a mesma coisa, né? Se você entra num grupo pensando que você está sozinho e que você vai fazer igual, então a perspectiva é dar conta da diferença mesmo, né? E a gente está num momento de discursos, né, de política, né, da diferença, mas realmente como é que a gente se porta frente à diferença? Ou a gente sabe lidar com a diferença só em meio aos nossos iguais? Complicado essas questões. Aí a Josênia falou do supermercado, né? A gente sair sozinho.
A gente aprende também em grupo a ir ao supermercado e não comprar fruta podre e levar para casa. Vocês estão sacando isso? Eu aprendo a ir ao supermercado e escolher só frutas boas para levar para casa. Eu aprendo a distinguir o que é fruta boa, o que é fruta... Entende? Assim como a gente escolhe o que entra em nós, o que eu quero comer, né? Como eu quero me alimentar, eu escolho também como é que eu vou me relacionar com tal profissional, qual é a minha relação com tal imagem, quais imagens eu quero consumir, quais as que eu quero dispensar, qual a minha relação, né, com as coisas que estão ao redor de mim no mundo. Isso é uma maneira da gente crivar, da gente selecionar, da gente filtrar também. A gente não pode sair consumindo qualquer imagem. A gente tem que ter consciência da imagem que a gente quer consumir. Se vocês estão selecionando imagens só para fazer exercício, cara, vocês estão perdendo tempo. Vocês têm que consumir imagens consciente do valor dessa imagem para vocês, do valor desse tema que vocês querem trabalhar, sabe? Isso aí vai contar muito no tesão que vocês vão ter para poder dar continuidade ao trabalho. Começar um trabalho, saber que eu vou dar continuidade a ele porque aquele tema, ele me interessa. Tem gente que eu conheço que trabalha 15 anos com o mesmo tema. Tem gente que eu conheço que trabalha desde 2006 com o mesmo tema. Seja na fotografia, seja no vídeo. Ayahuasca. Então, a Cíntia está falando aí sobre... Porque são temas que nos tocam. Isso tem um nome para isso. Essa imagem me concerne. Essa imagem me fura. Ela me concerne. Então, aí a coisa muda de figura. Opa, eu estou lidando com determinadas imagens que elas têm um apelo. Elas me olham, sabe? As imagens nos olham. Não é somente eu que olho para as imagens. As imagens. Sabe aquela que tu tem um contato com aquela imagem, tu não sabe por que ela está te olhando, aí tu olha para cá, tu vira para cá, ela continua te olhando, sabe? Tu sai da frente dela e diz, porra, ela continua te olhando. Tu não sabe por quê. Pega essa imagem para trabalhar, seja lá qual ela for. Cata ela. Às vezes, deixa ela separada numa pastazinha para vocês poderem sacar qual é a dela, qual é a atração que vocês têm por essa imagem. Por que ela está atraindo tanto a atenção de vocês? Estou falando isso para você, mas isso acontece comigo também, toda hora. Me atrai, eu não sei porquê, assim, mas eu vou colecionando, eu vou guardando. Depois ela faz sentido. Depois ela aparece em sonhos. Depois ela se junta com uma outra que não tinha nada a ver, mas que precisou de uns 2 meses para ela aparecer no meio do caminho. E aí eu... Você vai escutar um pouco cada grupo ou não? Pois é, na verdade, eu queria saber quem é que falta entregar e eu acho que a questão dessa escuta aí talvez seja melhor a gente fazer isso lá para frente, mas eu queria saber só quem é que está faltando entregar. Tá faltando o meu grupo entregar. Quem foi que falou aí? Fui eu, Lisa. A Lisa. A Lisa ou a Arjuna? Tá. Eu acho que a gente vai fazer. Tá, beleza, Lisa. Andrew também, ok. Nossa ficha técnica está faltando. Tá, beleza.
da Luísa, da Denise, tá? É porque, como eu falei para vocês, são etapas, né? A gente vai vencendo essa etapa, a gente vai passando para outros. Tinha mais alguma outra coisa para falar? Mas aí depois eu vou me lembrando e vou passando para vocês. Hoje a gente vai ver o que quem é não tem maquininha. grupo? Quem não tem grupo. Quem não tem grupo? A gente vai para outra atividade, já hoje, né? Essa atividade do grupo agora já foi. Vai fazer a próxima, né? Essa que vem agora, que é individual, e a outra, as outras que forem grupais ou individuais. O povo que participou da aula de revisão vocês conseguiram ver os vídeos? Ler os textos? Só me deem um retorno aí. Luciano, sim. Cíntia também. Você está falando desse último texto sobre silêncio? Não, Vinícius também, Maria tá, Vivian tá. Não, foi da aula de revisão, que aí eu passei uns textos e uns vídeos para eles verem. Tá, beleza. A Silvia tá por aí? Não, né? Tá. Então, hoje a gente vai falar sobre maquinina. O que é maquinina, né? E cinema experimental. Que ainda faltou eu vou mostrar para vocês. Eu mostrei o Stan e agora falta eu falar um pouquinho do Michael Snow. E aí, para começar falando sobre maquinina, vamos pegar... Tem como tu colocar um vídeo para a gente aqui, Josânia? Tu acha que dá? Tem, pode falar. Ó, eu mandei aí pro teu. Vamos ver esse maquinima aqui do Paulo Bruschi. Paulo Bruschi, artista brasileiro, participante de grupos e coletivos no passado e participou do Fluxus. Era um artista da arte postal na década de 60 e 70. Um cara excepcional, está vivo ainda. Fazia os trabalhos dele, não fazia para o mercado, nem para o sistema da arte, ele fazia porque ele curtia fazer mesmo. Esse vídeo dele aí foi feito pelo Gabriel Mascaro. Quem já conhece, Gabriel é do Nordeste, diretor, fez vários filmes muito loucos, assim, inclusive, acho que é Divino Amor, né? É dele, Divino Amor. E eu acho que Boi Neon também é dele. E ele fez As Aventuras do Paulo Bruschi. Aí tu pode dar o play aí, Josânia. É muito massa esse videozinho dele. Vê aí se sai. Tá ok. Tá bem legal.
Tudo bem, camarada? Meu nome é Paulo Brusco. Acabei de entrar no Second Life. Tudo bem, Paulo. Prazer. Queria ver se eu conhecia algumas pessoas, alguns lugares interessantes. E me diverti um pouco aqui. Eu já ouvi falar tanto desse lugar e vim ver qual é. Alguma sugestão? Tem muita coisa para fazer por aqui. Senta aí, tô dando uma relaxada. Tá, vou aceitar o convite para conversar um pouco. Então, o que é que você faz por aqui? Eu faço tudo aqui, eu trabalho aqui, eu vivo aqui. Faço tudo por aqui. Sim, você trabalha com quem? Eu era diretor de cinema. Cheguei a fazer alguns documentários, mas hoje eu faço filmagem caseira, por encomenda. Se chama Maquinima. São filmes feitos aqui dentro do Second Life. Eu filmo casamento no Second Life, festa de aniversário, videobook. Na verdade, eu faço muito vídeo sobre as pessoas que querem ter um registro nessa vida daqui. Incrível. Deve ser fascinante fazer isso aqui. Só é divertido quando eu tenho a sorte de pegar pessoas legais. Mas quando não, é chato pra caralho. Que ótimo, rapaz. Eu vou te contratar para fazer um documentário sobre mim. Eu queria dedicar esse filme, essa experiência no Second Life, aos meus filhos, né? Raíza, Yuri e Igor, e aos meus 2 netinhos, Paulinho e Guinho. Mas você quer que eu fique filmando você, faço pergunta, faço entrevista? Como é que você prefere? Tudo, tanto faz. Pode misturar tudo, né? Para ver em que vai dar. Deixa eu me sentar aqui, peraí. Você faz o que mesmo? Eu sou inventor e faço arte. Então você é pintor? Não, já trabalhei com formas tradicionais, mas hoje eu trabalho com mídias contemporâneas. Como assim? Com filmes, com vários suportes, com eletrografia, com livro de artista, performance, poesia sonora e por aí vai. Mas isso dá dinheiro? Não, eu sempre tive uma forma paralela de ganhar dinheiro, sempre trabalhei para não depender das minhas ideias. Peraí, deixa eu ajustar aqui um momentinho. Tira a mão do rosto para não borrar a maquiagem. Vai, pode falar. Eu sempre enfrentei, assim, dos meus próprios amigos, né? Eu chegar num nível da discussão que tinha que parar, porque eu ia perder os amigos, porque eles diziam que o que eu fazia não era arte, não era obra, porque para eles a obra tem que ser uma obra, uma pintura, uma coisa mais tradicional. Eu sempre acreditei, eu lutei pelas coisas que eu faço, sem uma preocupação de reconhecimento da crítica ou da imprensa, né? E o que me fortalece é eu estar trabalhando sempre, né? Crítica de arte, para mim, é um táxi. Você entra, diz quanto tem e diz a carreira que você quer pagar. No dia que eu tiver autocensura, eu me mato. Ou conceber uma ideia dando a ela uma utilidade imediata. Desde cedo eu aprendi a me desvencilhar dessas coisas. E eu gosto de olhar para as coisas inúteis que não servem para nada. Me dá muita satisfação. Essa primeira vivência minha aqui é exatamente para me situar, para eu ver, né? Por isso que eu quero conhecer de tudo um pouco aqui, para eu poder ir me ambientando e fazendo projetos específicos para o Second Life.
correio era um trabalho em rede, uma correspondência demorava uma semana. E era um único meio de comunicação incontrolável naquele período, porque não era, a seleção não tinha o processo eletrônico que tem hoje. Então a gente foi incorporando as coisas que tinham uma velocidade maior, como o telegrama, o telex, o fax, que você tinha uma coisa que sempre me fascinou, a questão da desmaterialização e rematerialização, que eu acho que tem a ver com o Second Life, né? Quando eu encontrava as pessoas, é como se fossem amigos de infância, né? Amigos, pela essa correspondência intensa que você trocava. Então, de certa forma, tem alguma coisa a ver com essa experiência de uma outra vida, né? de um outro espaço de vivência, né? Então, a internet, para a gente que já participava dessa rede, né, desde o início dos anos 70, não foi nenhuma surpresa. Você está sentindo um pouco frustrado aqui no Second Life em relação ao que você poderia fazer e não está fazendo? Não, eu acho extraordinário, porque não existia esse espaço materializado nesse contato internacional, mas cada um no seu lugar. E era importante porque foi o primeiro grupo internacional. E cada um no seu país. Quer dizer, um grupo que acabou essa coisa da nacionalidade. Eles eram um grupo internacional que não tinha uma identidade nacional, como não existe uma arte nacional. Né? E não como a gente está aqui no Second Life, que é uma coisa que hoje você pode praticamente fazer tudo, né? Os projetos viáveis e os inviáveis. Então, no Second Life não existe mais projetos inviáveis. Vamos dizer, a chamada dupla realidade, né? Porque é uma ideia que você leva para outra ideia, né? Dentro de outro espaço. E isso me fascina muito, né? É como se fosse o cinema dentro do cinema. Deve ter um projeto de um filme sem câmeras, sem projetor e sem filmadora, que é baseado no trem. Os fotogramas seriam colocados entre os dormentes do trem e, de acordo com a velocidade, um jogo baseado na máquina reflex seria colocado com o sistema de iluminação na máquina reflex fotográfica e uma tela dentro, esse jogo de espelho, com esse chão vazado captava a imagem. O vagão é que dava a velocidade em fotogramas e esse jogo de espelho captava a imagem e jogava para essa tela que condensa a imagem. Se Lumière tivesse pensado assim, a invenção do cinema teria sido mais fácil. Oh, so far away. I fell in love with you before the second show. Your guitar, it sounds so sweet and clear, but you're not really there. It's just the radio. Don't you remember you told me you loved me, baby? You said you'd be coming back this way again, baby. Baby, 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 oh, baby. I love you. I really do.
A gente tá aqui agora, mas você tem alguma dúvida, quer fazer alguma coisa especial? Vamos dar uma volta aí, ver barzinho, alguma boate, alguns lugares legais aqui pra curtir a noite, né? There's a party in the house and we'll be rocking tonight. So bring your party with you, baby, and I'll make you feel right. It's a freaky celebration of a natural kind. And the pleasure you'll experience will blow your mind. Singing in the house tonight, move your body from left to right. To all you freaks, don't stop the rock. That's freestyle speaking and you know what I'm. Freestyle speaking in the house tonight, move your body from left to right. To all you freaks, don't stop the rock. That's freestyle speaking and you know what I'm. Everybody will be dancing to the beat on the floor. You will encounter situations never thought of before. Satisfaction guaranteed, you know what I mean. And when you walk into that door, it's such a freaky scene. Singing in the house tonight, move your body from left to right. To all you freaks, don't stop the rock. That's freestyle speaking and you know what I'm. All you ladies interested in the words I speak, we will be rocking like this every night of the week. And all you fellas tell the ladies don't stop the rock, because you know that we'll be jamming all around the clock. Parlez-vous français? Parlez-vous? Parlez-vous français? Parlez-vous français? But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. Sunlight, guiding light, day or night, I'm always there. Claro que cada época tem sua escrita, né? E é importante você ser contemporâneo, pelo menos de si próprio. Que os historiadores nem sempre falam a verdade, então a arte é que deixa um registro da história mais bem feito, mais real. Ground control into Major Tom. Soldão. Ground control to Major Tom. Soldão. Take your protein pills and put your helmet on. 10,
ground control to Major Tom. 7, Solta. 6, commencing countdown, engines on. Solta. 2, check ignition, and Rolling. may God's love lift off with you. Solta. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Across 100,000 miles, I'm feeling very still, and I think my spaceship knows which way to go. Beleza. Vocês viram que louco, cara. O Paulo Bruschi, ele já é assim doido de natureza, assim. O cara fazia coisas na década de 60 que ninguém entendia por que ele estava fazendo aquilo, e o sistema deixava ele de lado no escanteio, os amigos também. Mas hoje ele é um cara super cultuado porque ele estava experimentando coisas que, na época, todo mundo estava preso, né, em determinadas linguagens artísticas, e ele já estava pirando o cabeção, porque ele não devia nada a ninguém. Ele tinha um emprego dele nos Correios, ele tinha de onde tirar grana, então ele criava o que ele queria. E hoje ele é convidado para todas as bienais que vocês possam imaginar assim, no mundo. E o Gabriel convidou ele para participar. É a voz do Paulo Bruschi, realmente, e é a voz do Gabriel Mascaro, né? Muito doido, né? Vocês gostaram? Isso aí é dentro do Second Life. Second Life ainda existe. Tanto que, né, eu entro de vez em quando lá no Second Life. Aí a ideia estava com essa ideia assim, de ver quem de vocês topa encontrar lá dentro do Second Life. Vocês baixarem um programa e aí a gente vai e marca um dia de encontrar lá. Escolhe um mundo, porque são milhares de mundos. Um mundo específico, pode ser uma galáxia, alguma coisa assim, e vai para lá para poder fazer nada. A gente baixa no telefone da gente, aqui só de falar. Uma PT, o que é isso? Desculpa, é um game? Não entendi direito, só sei que eu gostei, mas não sei como é que faz, né? Você pensou se eu ficar presa lá dentro do Second Life? Já existe há bastante tempo. É isso aqui, vou mostrar para vocês. Ele é um game, não é uma plataforma assim, de um game? É uma plataforma. Peraí. Já. Esse aqui. Ô, Ricardo, eu não sei se você já viu Waking Life. Já vi. É um vídeo do Richard Linklater. Eu adoro o Linklater. É do Linklater. Ele... Então, mas não é do Second Life, não, né? Não. Waking Life é um filme que animação, trabalha. Né? É do Richard Linklater. É uma animação, né?
Sim, Ó, tô entrando no Second Life. Ele é tipo um Facebook, só que é um mundo virtual, entendeu? Ele carrega, né? Vocês estão vendo aí? Dá para ver? Aí eu estava numa determinada região, um determinado mundo, né? Estava andando de lancha aqui, acho que foi aquele vídeo que eu mandei para vocês, eu acho. Aí, é um tipo... aplicativo. Você pode Não, entrar não é com um outro aplicativo. nome? Você tem que entrar com Não, seu não é um nome? Como é aplicativo. que é? Não é um aplicativo, não. É um mundo. É uma rede social onde tu apareces materializado na forma de um avatar. É esse cara aqui sou eu. Um cara com uma guitarra e tal. Ó, quero avisar que o próximo trabalho vai ser dentro do Second Life. Olha aí. Não é doido, né? Tu vai tentar fazer, Ju? Olha aí. Eu deixei o meu avatar 500 anos. dentro do mar, olha. Eu mergulhei ele. Ele está aqui nas Você tem profundezas. outro nome? Como que é o nome que a pessoa Eu me chamo de usa? Note, Y-Note. É o meu codinome aqui. Aí eu saí da água. Aqui, aquela, a Ó, Second Life aqui. eu tô nesse mundo aqui. Não sei nem enviar e-mail direito. Ó, Ai, meu Deus. ó, e aí eu posso voar e tal. Aí eu tô a fim de sair voando daqui, ó. Olha aí, ó. Esse foi o mundo que eu escolhi dar uma olhada aqui, dar um rolê e tal. Ó, aí eu tô aqui por enquanto. É um programa? O que é? A gente baixa isso? É isso que eu quero saber. Como é que eu chego aí? É um programa, tem que baixar ele para poder criar o avatar, né? Tu pode ser quem tu quiseres. Inclusive... Dá para baixar no Mac? Não, só para a Denise entender. É uma página que você entra como se fosse uma página, assim. Aí você se filia. Não precisa de programa, não precisa nada, não. É uma página. Não tem que baixar no computador, não, João? Que eu saiba, não. Tem? Tem que baixar, tem que baixar. Passa os canais de como que a gente chega até isso. Ele baixa. Você tá só perguntar o endereço, é secondlife.com, como é que é? É isso? Second Life. Secondlife.com lá no Google. Aí, ó, vocês vão instalar ele no computador de vocês, porque ele é um pouquinho pesado. Porque ele vai rodar vários mundos, né? E assim, vocês vão ter que escolher, tipo o Facebook, vocês vão ter que montar o perfil de vocês. Aí vocês vão escolher um personagem que vocês queiram ser. Tem gente que escolhe, sei lá, ser uma moto, um Pikachu, uma mulher com asas de morcego, um escorpião, um dragão. Tem gente que é informe, que é só uma fumaça, assim, que não tem forma nenhuma, uma gelatina. Enfim, são milhares de possibilidades. Eu já encontrei pessoas com cabeça de carro. Eles fazem umas misturas assim que não é possível no mundo real. E os mundos também são assim, mundo de cabeça para baixo. Cópias de Tóquio, cópias, museus de todo tipo. Eu estava colecionando museus. Então, existe o Museu da Guitarra, Museu da Batata, Museu da NASA. E aí tu clica nas coisas, aí tu vê um filme, tu compra pinturas, tem galerias. Gorilas, tinha uma banda chamada Gorilas, fizeram shows aqui dentro. U2 já fez show aqui dentro. Eu vou sair, senão... Enfim, é uma possibilidade, entendeu? E dá para filmar. Eu posso filmar tanto com o meu celular, né? Quanto eu posso fazer um Maquinima, que é um cinema dentro do Second Life. Existem outras formas da gente... Vocês têm mais alguma questão sobre o Second Life? Alguma pergunta? Não? Tá tudo ok? Trabalho em grupo. Se vocês forem lá no WhatsApp, vocês vão ver um vídeo que eu coloquei lá. Todo mundo consegue acessar? Eu tenho esse game aqui. Tá? Isso aqui é um PSP. É um PlayStation portátil.
Tá? Aqui, ó. Aqui é a tela dele. Vou ligar aqui para vocês verem. Aí tem um jogo chamado Gangs of London, que é esse aqui, ó. Aí tu escolhe vários mapas de Londres e é idêntico, é um mapa real, é muito doido. Tu conhece Londres, a partir desse jogo aqui, de repente, se eu quiser viajar para Londres, eu passeio primeiro aqui, depois eu vou lá no real e passeio lá também. Aqui eu entrei em um carro e aí eu posso ir dirigindo. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, esse aqui sou eu. Eu sou um turista londrino. Sou um turista que está conhecendo Londres. Aí eu posso entrar nos carros, eu posso... Tem um jogo que estava causando muita polêmica entre os adolescentes, chamado GTA. Por quê? Os moleques entravam nos carros, pegavam armas e atropelavam, matavam pessoas. Era uma desgraça. Os pais estavam ficando loucos com isso. Esse aqui não, ele só sai por Londres, aí pega a câmera dele, fotografa, entra no táxi, entra no ônibus, tira fotos e vai. Eu estou mostrando isso porque, assim, a gente pode estar utilizando de outras ferramentas para poder estar captando imagens. No caso aqui, eu tenho controle sobre esse personagem. No caso do Second Life, eu também tenho controle sobre os personagens, o meu personagem no Second Life. Eu posso interagir com outras pessoas, eu posso marcar de encontrar outras pessoas lá dentro. A gente pode ver isso para um final de semana, de repente, quem conseguir encontrar lá em algum local. Porque são possibilidades da gente sair do lugar comum, de catar a imagem na internet, de pegar fotografias. Olha aí, tá vendo? Tem gente que faz negócios lá dentro, né? Tem gente que monta casas lá dentro e depois vai vender no eBay. Eu falei para vocês, né? Tinha uma coreana que alugou um galpão, colocou uns moleques para trabalhar 24 horas por dia para construir casas, para avançar nos jogos, para conseguir poderes, para conseguir propriedades, e depois ela pega e vende isso. Ah, eu conheço gente que ganha grana avançando jogos dos outros. O marido de uma cliente minha faz isso, ele ganha uma grana com isso. Alguém sai um jogo novo, eu tenho que avançar aqui para o pessoal para testar ou para chegar lá. Ele zera o jogo, né? Tipo, isso. Ele mostra. Olha só, tá Já vendo? Grana com isso. Então, até que ponto esse virtual ele interfere no nosso dia a dia? Até que ponto são irrealidades essas situações? Até que ponto, né, tá tão embrincada a nossa atual realidade que ela interfere no nosso dia a dia, né? Como é que eu posso fazer disso uma produção artística, né? Como é que eu posso utilizar disso como uma ferramenta, já que está no nosso contexto contemporâneo, né? Seria uma ferramenta a mais, tá? Vocês viram um videozinho aí? Eu peguei e filmei. Tem um amigo meu que já gastou R$3.000 com jogos. Olha só, R$3.000. Tem grana, teu amigo, né? Vocês viram o joguinho? Vocês viram o vídeo que eu coloquei lá no WhatsApp? Eu peguei, filmei de forma bem tosca, né? Agora no almoço, eu andando e narrando ao mesmo tempo. Uma narração bem tosca. Mas assim, se a gente elaborar um roteiro, a gente controla o personagem e vai fazendo, e vai filmando, pede para outra pessoa segurar, e vai fazendo o nosso filme Maquinima. Então, o Maquinima, gente, nada mais é do que a junção, né, da palavra máquina, das duas palavras inglesas, machine, máquina, e animation, animação, e cinema, né, são três palavras. É tanto uma técnica de produção fílmica, quanto o filme criado com essa técnica. Olha que doido. Como uma técnica de produção fílmica,
O termo diz respeito à apropriação dos jogos digitais para a criação de filmes. Foi o que a gente viu no Paulo Brusque e tal. Esses filmes são predominantemente produzidos com computadores pessoais, em oposição às grandes produções cinematográficas. Ainda tem isso. São filmes que a gente pode fazer, é o faça você mesmo, é o do it yourself. Vocês criam os roteiros, vocês editam, vocês filmam. Como gênero fílmico, o termo refere a filmes criados utilizando esses jogos em ambientes virtuais interativos em tempo real. Então, se de repente, tanto Second Life quanto The Sims, falaram num outro jogo aqui também, ainda há pouco, Minecraft, se vocês inventam de se encontrar dentro de um jogo desse, e aí vocês criam um pequeno roteiro chamado Girls in the House, feita com desse. Já ouvi falar disso, Luísa. Girls in the House. Gente, é tanta coisa para conhecer no mundo. Às vezes a gente fica, né, tanto consumir o que de informação, de coisa curiosa tem, né? Uma vez eu falei aqui num desses cursos que eu queria ser tal qual um conto mitológico que eu li uma vez, que era uma pessoa que desejou ter 1000 olhos, que enquanto alguns olhos dormiam, os outros ficavam né, acesos e tal, para não perder nada do mundo, né? Perder nada. Que para mim o sonho, dormir é uma perda de tempo. A gente passa 20 anos dormindo. Se eu pudesse não dormir, eu não dormiria. Para poder, sabe? Odeio dormir também. Aí tu não gosta, Luiz? Olha aí. Então. Não. Perde tempo mesmo. Então, eu fico pensando, né? Só que a gente não aguentaria de tanta informação, né? A gente tem a parábola dos 3 olhos, que é mais ou menos isso. 24/7. O que é isso aí, Luan? E aí, pode falar. 24 horas, 7 dias por semana. Quando eu fazia yoga, eu fiz um curso sobre essa coisa de não dormir. Yoga eu tenho até depois eu vou achar. Tem uns estágios da mente, que tem noia, paranoia, tem uns estágios da mente que você consegue quando você fica sem dormir. Noia. Tem que ficar muitos dias sem dormir, você consegue acessar um negócio muito incrível. Mas dependendo do eu tenho todo esse negócio assim em papel, assim, sabe? Que eu guardei. Depois eu vou procurar, eu mando para vocês. Tá, é interessante. Beleza. Muito interessante. Quem quer falar aí? Eu ia falar que dependendo do tempo que você fica sem dormir, você pode morrer. Com certeza. A gente tem que saber limite, né? A gente tem que saber limite. Tem que saber o limite do nosso corpo. Vocês sabem que o Salvador Dalí ele tinha uma técnica para pintar, porque ele estava assim naquele momento em que o inconsciente, as pessoas, existe uma euforia em torno da descoberta do inconsciente, né? Freud e tal, psicanálise. E aí ele lia muito sobre o inconsciente. Então ele pintava assessorado muito por essas ideias dos sonhos, né? Salvador Dalí. Então o que ele fazia? Ele ficava com uma tela na frente dele, de pintura, né? Pincel na mão, tintas e tal, tudo preparado. E aí ele pintava. Aí quando ele adormecia, ele tinha uma panela, um prato amarrado no braço. Então ele adormecia e aí caía no chão, né, a panela, alguma coisa, fazia o barulho e acordava na mesma hora. E na mesma hora ele pintava. Porque ele queria o frescor, sabe? Ele queria estar nesse meio termo entre a vigília, né, e o sono. Ele queria pintar nesse momento. Então, tem gente que vai criando estratégias assim, né? Para poder estar assimilando outras realidades, né? Tem gente que sonha e mantém um bloquinho de papel do lado da cama para anotar o que sonhou. Eu tenho sonhado bastante, assim. Quer dizer, a gente sempre sonha, mas a gente não lembra, né? Dos sonhos. Eu tenho lembrado bastante.
Eu peguei lá, olha como que chama. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ler? Aí. Olha como que chama o negócio. Chama no... Olha lá. Olha o nome. Esse é o nome. E aí, deixa eu ver os estágios aqui. Não vou... Axônios, coração, sistema endócrino, toda essa coisa do não dormir. Deixa eu ver onde que chega aqui os níveis de consciência. Você passa do ego e vai no nível de consciência que é aqui, ó, dianoia, noia. São os estágios do sem dormir. Mas tem que ser consciente, né? Você tem consciência do que você está fazendo. E para chegar nesse estágio aqui, a primeira coisa é você tem que deixar de dormir. Tem que ir além da consciência de vigília. Essa consciência da vigília, você tem que expandir e... Senão a noia vira paranoia, né? Não é isso? Não, senão é um trabalho, não, é um trabalho eu sei. mental mesmo, é um trabalho sério. Eu sei. Pois é, falando, se não tiver consciência, a noia vira paranoia. Ué. Pode ser. Aí, Bacana, eu abandonei esse negócio. A gente começa beleza. Qualquer coisa tu coloca aí no bate-papo que a gente vai acompanhando. Principalmente se que eu peguei isso assim, fim de semana, eu peguei essa coisa e estava vendo. Coincidência, né? Isso. A gente se encontra no mundo dos sonhos sempre, vocês é que não sabem. Existe uma comunidade aborígene na Austrália chamada Senóis, com S. Eles educam as crianças, eles se autoeducam para viver mais no mundo dos sonhos do que na realidade. Então, eles educam as crianças para saber controlar seus próprios sonhos e para ter consciência, enquanto estiver dormindo, de que aquilo ali é um sonho, de que lá dentro elas podem voar, elas podem pular na água, que elas não vão morrer. Já não teve aqueles sonhos que vocês disseram para vocês mesmos, assim, estou sonhando, eu posso pular desse prédio que eu não vou morrer? Já não teve esse sonho? É sonho. Quem foi que falou? Voar no sono é maravilhoso. É maravilhoso. Eu já tive essas consciências assim, né? Porra, eu tô sonhando, eu não vou morrer, então eu vou pular daqui. É muito doido, né? Então, porque a nossa cultura, ela não trabalha nesse sentido, mas na comunidade desses caras, eles trabalham nesse sentido. O sonho, que é a realidade, aqui é a ilusão. Mas assim, voltando, dê uma olhada Passa esse link para eles aí, por favor, Josânia. Casamento de Fernanda e Fernando Salvatore. Aí tu pode passar para frente. Pode passar coisa de 1 minuto só e cortar. É só para a gente ver umas cenas. Os caras são contratados para fazer casamento dentro do Second Life. E é maravilhoso, assim. Não deve gastar nem 5% do que se gasta no casamento. É uma maravilha, né? Assim, uma poupança, uma economia fantástica. Aí tu vai viajar, né? Com o dinheiro do casamento real. E aí? E ó, chegou And the moment I can feel that you feel that way too is when I fall in love with When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world,
kisses. Love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely. Então. Eita. Tá bom, né? Você pode casar com a Luísa aí, Luísa, ó. E a gente tudo lá de convidado. E aí o bom é que eu vou poder ter cabelos, né? Vou poder ter 2 metros de altura, né? Olhos azuis. Nossa, dá para ser quem a gente quiser dentro desses programas aí. E sempre, né? Todo mundo vai ser muito bonito. E assim, a gente paga pela perfeição, né? Ali é a performance adequada. Nunca vai sair nada fora do roteiro, né? Adequado para quem? Essa é a pergunta. Pois é, isso é verdade. Mas assim, nunca vai sair fora do roteiro, assim, né? Nunca nenhum tipo de ruído vai ocorrer em meio à programação, né? Que já foi programado por alguém, foi encomendado, né? As imagens acabam sendo bem realistas, né? Então, é uma forma da gente poder consumir um mundo sem ruídos, né? Mas, enfim, eu estou fazendo umas críticas aqui, mas era mais para a gente perceber que existe a possibilidade de criar roteiros, né, visuais, imagens e movimento dentro do Second Life. Isso aí, os convidados, né, tudo foi filmado, né, mas a cerimônia aconteceu, as pessoas elas são reais, elas estão... Cada avatar daquele é comandado por alguém, né? Ó, Jô, aí tu coloca esse aqui, mas tipo, sei lá, um minuto só. Berlim, em 1920. É um outro maquinima também. Enquanto isso, eu vou aqui só entregar um dinheiro aqui fora. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise. Beleza. Aí a gente tem uma outra pegada, né? A gente vê que já houve mais uma preocupação maior com a ambientação, com a estetização dos objetos que estavam nesse ambiente, né? Com uma espécie de maquinima de época, né? Tu vê que tem um período histórico que entra aí, né? Então houve uma pesquisa para o cara poder fazer essas imagens aí. Ele utilizou de forma consciente, né? Aí vou colocar um último aqui, só para a gente passar já para outro assunto. Para um outro momento, aliás.
Esse aí também, Jô, aí tu coloca só um minutinho mesmo. Esse aí é de um jogo chamado GTA, que eu falei ainda há pouco para vocês. Huh? Oh. Damn. Oh, God. Nossa, foi mal, cara. Eu não sabia que tinha. É porque é o seguinte. É coisa que... de menino mesmo isso, viu? Menino Não, cara. coisa. É porque eu baixei esse vídeo. Não tinha não tinha o áudio no meu computador aqui. Qualquer coisa que eu balanço no meu computador, o áudio cai. Aí eu baixei sem ouvir. Eu vi as cenas assim, o cara entrou no McDonald's, tá normal. Não sabia que era isso, cara. Tá merda. Tá, beleza. Abstraiam isso aí, tá? Mas sabe, tornar as imagens que a gente tem contato, ofertar um roteiro a elas, sabe? Ofertar um roteiro, dar a elas uma narrativa, sabe? Coletar essas imagens na internet, mesmo que seja assim, uma coisa meio Frankenstein, né? Fazer uma colagem de imagens, ou uma decollage, como dizia o Wolf Vostell, videoartista da década de 60, fazer colagens de imagens em movimento, né? E ofertar uma narrativa para elas. Ofertar uma linearidade ou uma não linearidade, não sei. Vocês vão fazer isso aí sozinhos agora. Ai, deixa eu ver aqui. Ai, tem uma muito louca aqui, cara. Olha, eu tinha esquecido disso. Porque é o seguinte, vocês sabem que em 2005, na França, houveram vários distúrbios. Distúrbios não, né? A galera do subúrbio saiu às ruas para tocar fogo, tocar o terror mesmo, porque na França existe uma questão assim de um nacionalismo muito exacerbado. Eu acho, né? Com relação a quem vem de fora. Eles são muito nacionalistas. Então, existem muitos muçulmanos na França, né? Existe também uma população de outros países e tal. Em 2005, a galera se revoltou lá, assim, começaram a tocar fogo em carro. Foram mais de 500 carros assim, incendiados e saíram às ruas, fizeram o diabo na França. Saíram da periferia. Então, fizeram uma novelinha, um maquinima, chamado The French Democracy. E eu encontrei no YouTube essa novela. Aí eu vou passar... Aí tu passa só um minutozinho também, Josânia. Eu vou colocar aqui no grupo. Todo esse material eu estou colocando lá no grupo, tá, gente? Do WhatsApp. French Democracy. Só para a gente ver um pouquinho, um pedacinhozinho dessa novela. São vários capítulos.
Ricardo, você está sem vídeo, ó, sem áudio. Pronto, valeu. Então, vocês viram aí que ângulos diferentes, né? Tem uma edição, aí tem uma sonorização, tem um áudio, né? Que dá toda uma... Já falei para vocês, né? Que a gente vai ver essa questão da importância do áudio enquanto uma camada, enquanto algo que é exclusivo, é intrínseco à imagem. O áudio é muito importante. Paisagens sonoras, né? A Veronique Isabelle, na live anterior, ela falou um pouco sobre essa questão das paisagens sonoras, o quanto a sonoridade é importante para ela. Soundscape. Enfim, havia toda uma edição, né? O cara fez um trabalho realmente, né? Para poder constituir essas novelas. E vocês viram que tem uma legendazinha lá embaixo, né? Quer dizer, se não entra o nosso áudio, a nossa voz narrando, pode entrar a legenda. Gente, é super fácil de colocar legenda. Tem um programa na internet que transforma o que está digitado no Word, o nosso roteiro, a gente joga para dentro dele, ele transforma no código que o Final Cut, o Premiere, vai absorver como legenda. E ele já coloca certinho nas nossas imagens, cada legenda. Eu fiz um exemplo disso. Aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um vídeo, aí fiz umas legendas, aí ficou tudo doido, assim, ficou tudo maluco. Aí entrava a legenda de não devia. Aí eu, meu Deus do céu, ter que refazer tudo de novo. Aí eu comecei a olhar assim, disse, olha, começou a coincidir, sabe? Uma legenda com uma imagem, de forma assim, muito acidental. Começou a fazer uns sentidos que não tinha nada a ver, mas assim, parece que a máquina começou a fazer umas coisas por si mesmas e dar um outro sentido que fugiu do meu controle. Aí eu disse, quer saber, eu vou deixar assim mesmo. Aí eu deixei com as legendas e as imagens tudo misturado e depois eu fui ajeitando alguma coisa ou outra, dando um espaço maior. Cara, ficou um negócio muito louco que eu vou retomar. Era um exercíciozinho para mostrar para vocês como a legenda pode ser feita e tal. Mas que eu descobri uma possibilidade de trabalho, descobri uma técnica nova para mim. Isso que eu quero dizer. Aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Michael Snow, e aí eu vou mostrar para vocês esses videozinhos testes que eu fiz, até para testar o GlitchCam, que é um aplicativo novo de edição para celular, que eu estou achando excelente, muito bom. Alguma questão, gente? Alguma pergunta, alguma contribuição? Tem uma pergunta no chat. Nada, não tem nada aí no bate-papo, Milena? Se tiver alguma coisa aí. Tem uma pergunta sobre o nome do programa da legenda. Ah, tá. Nossa, não lembro. Vou colocar lá no grupo. Subtítulos, né? Oi, Ricardo. Oi, quem está falando?
Pode falar. SRT. CRT? SRT. Aquele arquivo de legenda que eles pedem. Ah, tá. Isso aí É o arquivo pronto, né? é o arquivo de legenda para filmes, né? É em português. Não, eu me refiro a um outro, assim. Ele transforma em um arquivo XML, XDL, uma coisa assim. Tu ia falar alguma coisa, Jô? Eu usava um que chamava Subtitles, mas eu não sei como é que é. Ele é isso mesmo, ele vai passando a imagem do lado, e aí aqui tem os minutos da legenda, e aí você vai colocando. E é super prático, cara. Pra traduzir, Super prático. por exemplo, pegava um vídeo de outra língua, assim, alguém me mandava, a gente ia... É. Nossa, eu achei muito prático. Achei muito prático. Então, eu estou com um texto aqui, é um texto da Óbvios. A Óbvios, gente, é uma revista virtual. Ela não é uma revista acadêmica, tá? Ela não tem pretensão de estar aprofundando assuntos conosco. É uma revista para a gente conhecer superficialmente assim, os assuntos. Então, eu estou jogando aí no grupo para a gente ler agora, tá? Uma leitura coletiva. O nome do texto é Second Life, uma loucura virtual. Quem quer começar a ler aí? Está lá no grupo do WhatsApp. A gente tem 9 minutinhos para compartilhar, né? Pode ser. Eu posso começar, Léo. Pronto. Vai lá, Vocês estão me Carol. ouvindo? Sim. Todo mundo está ouvindo, Carol, aí? Sim, dá pra ouvir. Para ler esse texto que está aqui na frente, né? Na tela. Ok. Criado por Philip Rosendale, o Second Life é um mundo virtual na verdadeira acepção da palavra. Com uma economia própria, locais de interesse público e entretenimento, o utilizador é convidado a criar uma personagem que o representará na interação com este mundo. Dentro deste mundo virtual, as pessoas são representadas por bonecos a 3 dimensões, como um personagem num vulgar jogo de consola. É português de Portugal, né? Verdade. Num ambiente muito aproximado ao real, com casas, estradas, lojas ou qualquer outro edifício e infraestrutura que exista na realidade. Os personagens, comandados na primeira pessoa pelo utilizador, têm também associadas a si inúmeras possibilidades, podendo passear, dançar, namorar, comprar, vender, conversar, enfim, toda uma infinidade de ações que, tal como na vida real, podemos estabelecer com os objetos que nos rodeiam no dia a dia. Acho que outra pessoa pode continuar. Quem quer continuar aí, gente? Valeu, Carol. Posso continuar. Pronto. Essa proposta de Rosendale é tão próxima da realidade que atualmente já conquistou cerca de 2 milhões de utilizadores, criando um verdadeiro universo de interação social. Este, por seu turno, não passou despercebido ao mundo empresarial, que se apressa a criar pontos de presença dentro dessa verdadeira loucura virtual. A IBM criou um edifício oficial da empresa, que atualmente serve de montra tecnológica aos utilizadores de Second Life que ali vão passando. Do ponto de vista social e econômico, pessoas absolutamente normais, que provavelmente não se encontraram na vida real, viram no Second Life uma segunda oportunidade para um novo começo, tornando-se empreendedores e alcançando verdadeiras fortunas na economia paralela do jogo.
Essa jogadora chinesa, por exemplo, fez fortuna dentro do jogo através de especulação imobiliária, convertendo a moeda corrente do SL para dólares, pois existe cotação bolsista virtual para este universo. Estaríamos a falar de cerca de $1 milhão. Do ponto de vista humano, existem também acontecimentos espantosos. No passado sábado, nasceu dentro do Second Life o primeiro bebê brasileiro. Nossa, cara. O de notícia é menino. Filho de T.H. Arrow e Patrícia Ristol, Daryl Arrow Ristol, nasceu de parto normal. Que nome nada brasileiro. Nasceu de parto normal, pesando 3. Nossa, que viagem. E medindo 12 centímetros. Segundo informações da o processo foi com direito a choro de bebê, presença dos padrinhos e do pai babando, fotografando cada instante. O Departamento de Comunicação e Artes da Universidade de Aveiro também está a explorar o conceito do jogo para fins pedagógicos, no âmbito da interação com alunos da licenciatura e mestrado. Carlos Santos refere que a experiência está a ser muito interessante e enriquecedora. Foi organizado um primeiro encontro virtual dentro do jogo, do qual participaram cerca de 10 pessoas. Inicialmente, houve algum tempo para explorar novas áreas do Second Life e partilhar experiências de navegação daquele mundo virtual. Posteriormente, teve lugar para uma conversa, aula com todos os participantes. Poderá seguir de perto os primeiros da Academia Portuguesa por este mundo aqui. E você já criou sua personagem virtual? Nossa, cara. E aí, alguma questão aí? Nossa, cara. O que será que essa criança está fazendo agora, né? No Second Life. Pensando aqui. Então. Quem foi que falou aí? Escreveu alguma coisa? Uma grana com esse curso, né? Me divido também. Assim, é engraçado, né? A gente constrói realidades imersivas, parece que para a gente poder sair um pouquinho da nossa vida e, né? Acho que a arte ela tem muito isso, né? Assim, o Second Life, segunda vida, né? A arte ela tende, né, a construir ambientes, universos, realidades para que a gente possa emergir, né? Vocês já se perguntaram quanto é importante a gente construir bolhas, né, para que a gente possa, em alguns determinados momentos, se descolar do mundo? O quanto um vídeo, por exemplo, um vídeo que eu faço em meio ao microcosmos, né? Eu vou lá, já falei isso uma vez aqui, vou lá para o meio da minha horta e começo a filmar as formigas, a interação entre elas. Gente, eu fico absorto naquilo. Então, se torna uma realidade imersiva. Se eu filmo isso, eu proponho que o outro mergulhe nessa realidade junto comigo. Se eu coloco uma música de fundo imersiva, eu convido essa pessoa para mergulhar também nessa realidade. Então, um vídeo ou uma videoarte, ela pode ser entendida também como uma bolha. O cinema tem a capacidade de desmontar o sujeito. Arthur dizia isso, eu concordo plenamente com isso, cara. A gente é desmontado, a gente é convidado, a gente se desfaz perante a imagem, né? Uma imagem em movimento, um filme, a gente mergulha naquela realidade. Então, olha só o que a gente tem em mãos, né? A ferramenta que a gente tem em mãos é um desmonte do sujeito, né?
É um convite à subjetividade, que a gente possa adentrar outras realidades. Tem um desenho animado que ele é uma coisa muito, assim, muito delicada. É lindíssimo, é lindo demais. É chamado Os Pequeninos. É do mestre Yasujiro Michitaro Tada, não. Nossa, é tanto japonês na cabeça. É um vídeo que é do Minimus, que são uns animaizinhos, assim, que é um vídeo que fala... Não, né? Não, é de um diretor japonês. Ah, tá. É o Miyazaki. É uma animação, tem no Netflix, chamada Os Pequeninos. Miyazaki, eu já falei aqui, ele influenciou Maurício de Souza. Miyazaki é do Estúdio Ghibli, gente. É o cara que cria universos fantásticos. Ele criou Viagem de Chihiro, né? Viagem de Chihiro, Princesa Mononoke, O Castelo Encantado, O País dos Gatos, Porco Rosso, Pônio, enfim, é lindo, lindo demais. Muita coisa dele no Netflix. Tem. É o filme preferido. Pois é, assistam Os Pequeninos. Vocês vão ver. Nossa, tem o Túmulo dos Vagalumes. Eu acho que é o Túmulo dos Vagalumes também. Eu não canso de falar desse cara, Miyazaki. Hã? Esse filme é lindo. Tem o Meu Amigo Totoro também. Meu Amigo Totoro. É lindo demais. Eu estou falando isso para vocês porque, na verdade, a gente tem que criar para nós ambientes de imersão. Eu tenho que me sentir imerso num determinado padrão, né, vibratório, mental, emocional. Isso facilita o processo criativo. Agora, eu desenvolvo isso, né? Eu tenho minhas formas de desenvolver isso. Eu, Ricardo, eu tenho minhas maneiras, eu tenho minhas estratégias, eu forço a barra, né, para chegar no nível alfa, sei lá. Eu sei como fazer isso. Cada artista, cada pessoa tem a sua forma de se desplugar do mundo, né? Qual é a forma de vocês se desplugarem para fazer os trabalhos de vocês de vídeo, ou de pintura, ou desenho? Que maneira vocês utilizam para se desplugarem? Eu vou deixar vocês com essa dúvida aqui, a gente faz um intervalo agora de 10 minutos e volta, tá? Fiquem pensando aí nessa questão. Depois a gente volta. Tomar um cafezinho, fumar um cigarro. Pagar o aluguel. Tem que pagar o aluguel. Ricardo, você tá aí? Ele acabou de sair. Não, queria ver se você estava online. É porque eu fiquei duas segunda-feira fora das aulas aqui. Talvez se alguém aqui no grupo tiver.
aquela atividade que ele mandou fazer de uma produção de vídeo usando os elementos da arte visuais, textura. Sim. Alguém tem aquele roteirinho aí, aquele textinho, aquele negócio que ele fez, que ele mandou fazer? Eu não sei, por mais que não seja por avaliação, tá, mas eu quero fazer porque eu achei muito interessante. Entendi. Deixa eu ver se ele mandou alguma coisa aqui no grupo antes disso. Porque foi a atividade da semana passada, né? Que era para entregar hoje, da semana retrasada, na verdade. Porque eu tô perdido nas Não, tarefas tranquilo. aí. Quer ver? Eu vou mandar um oi lá no grupo, lá, qualquer coisa você me dá um... Isso, não, fechou. Você me Manda dá um lá. suporte lá. Peraí, vou mandar um oi lá. Mas, na verdade, o que eu queria fazer é esse aí, dos elementos da... Uhum. da Faz arte. assim, porque acho que quando ele voltar ele não vai nem explicar esse ponto. Não. Por isso que eu queria aproveitar esse intervalo que tá todo mundo aqui e já fazer a pergunta. Todo mundo não, né? Quem tiver aqui, né? Intervalo todo mundo sai. Mas eu queria fazer esse vídeo depois só por aprendizado mesmo. Uhum. Depois da aula, se as pessoas não te enviaram, porque agora eu preciso fazer um negócio também, mas depois da aula eu posso te enviar. Não, beleza, então. Vou só Fechou? mandar um oi lá no grupo, você vai saber, então, que... Beleza. Foi esse último trabalho que você está falando? Isso. Se quiser, eu também tenho roteiro, se quiser eu mando. Arrasou, Lisa.